Ok, pessoal, muito boa noite a todos. Dando sequência, então, ao nosso ciclo de conferências, o tema que nós escolhemos hoje é um tema, assim, dos mais polêmicos, né? Dos mais discutidos, né? É inevitável que as pessoas nos perguntem, né? Quando você começa a filosofar, quando você começa a falar do seu caminho de vida, principalmente eu que sou um cientista, falando de física, discutindo ciências, e principalmente eu trabalhando com astrofísica, minha área de especialização na física foi a astronomia, astrofísica e a parte da cosmologia. E principalmente a parte da cosmologia que a gente mexe com a origem do universo, sabe? Com o Big Bang, com as teorias evolucionárias do cosmos, do universo. Então a gente está sempre trabalhando com essa coisa da grande escala, né? Do universo. Então é inevitável que as pessoas perguntam: e Deus? Né? O que é Deus para você? Onde fica Deus nisso tudo? Né? Qual a concepção que você tem de Deus? Tá? Muito bem. Antes de iniciar essa discussão, eu vou fazer uma colocação aqui, que a ciência moderna, a física moderna, ela já evoluiu a tal ponto que nós pudemos ter uma noção, né, do planeta Terra em relação ao cosmos, em relação ao universo. Essa visão, eu acho que é uma das visões mais importantes, a gente juntar essa visão, para que a gente possa ter uma noção bastante profunda, né, entre ciência e espiritualidade. Porque existem muitas culturas, muitas religiões, que ainda acreditam que a Terra tem 6.000 anos de idade, que o universo tem 6.000 anos, né? Que Deus criou o mundo lá, segundo o calendário judaico lá, né? Há 6.000 anos atrás, e é 6.000 anos que o universo inteiro foi criado. Eles não têm essa visão que a Terra tem 4,5 bilhões de anos, que o universo, né, tem cerca de, segundo os cientistas hoje, 15 bilhões de anos de idade, e essas dimensões não. Então foi uma cosmogonia, vamos assim dizer, feita através de uma visão bastante religiosa do processo do conhecimento. E à medida que a ciência foi avançando, a ciência foi quebrando muitos dogmas da igreja, muitos dogmas das religiões, né? Principalmente na Idade Média, com o começo do chamado cientificismo, o fim da Idade Média e começo do Renascimento, né? Quando Galileu então apontou, por exemplo, a sua luneta para a Lua, para Júpiter, para Saturno, começou a se descobrir um monte de coisas, principalmente quando ele apontou para Júpiter e ele descobriu as 4 luas que orbitam Júpiter. Isso foi um choque muito grande. Por quê? Porque pela primeira vez Galileu começou a demonstrar que essas luas não giravam em torno da Terra, porque até então a Terra era o centro da criação do universo. Tudo que está aí Deus fez para enfeitar a vida do ser humano, para enfeitar a Terra. O centro de tudo era a Terra, o famoso geocentrismo, né? Você entendeu? Na verdade não é nem geocentrismo, com o tempo a gente vê que é o egocentrismo humano, é o homem que quer ser o centro do universo. Ele não quer perder essa posição de o máximo da criação divina, né? Você está entendendo? Então esta visão nós vamos começar a discutir, e o próprio avanço da ciência vai mostrando uma visão bastante diferenciada daquela que as religiões nos ensinavam, nos colocavam e faziam com que nós acreditássemos nessas verdades, né? Então, a partir do momento que esse centro foi quebrado, foi sendo partido uma nova concepção de universo, por isso fez com que a ciência se afastasse muito mesmo das religiões, a ponto de fazer uma cisão tão profunda de não haver nenhuma conexão durante muitos e muitos séculos. Hoje a ciência começa a retornar e a querer discutir Deus, querer discutir esses outros parâmetros, mas sob a ótica da ciência, não sob a influência de ideias ou princípios religiosos. Mas
volta-se a discutir, volta-se a colocar este modelo que quem conhece o meu trabalho em cima de física quântica e espiritualidade, eu aconselho vocês que está vendo esse DVD a assistir o vídeo de uma palestra sobre física quântica e espiritualidade, onde a gente vai discutir o modelo de Deus através da física quântica, como a gente chega a esta questão, a essa unidade. Ok? Então, muito bem, vamos acompanhar comigo então uma visão, né, sobre a dimensão do universo. Eu vou colocar neste vídeo, né, na introdução desse DVD, eu vou colocar umas cenas retiradas do filme Contato, um filme com a Judy Foster, que é exatamente um filme feito em cima do livro do Carl Sagan, um livro de ficção científica que o Carl Sagan escreveu, né? Sobre a primeira vez que o homem vai ter contato com inteligências mais avançadas do espaço, através dos radiotelescópios, recebe aquelas mensagens. Mas a cena bonita do filme é assim: eles pegam o planeta Terra, um homem dentro de uma cidade, aí eles começam a sair da Terra e se afastar do planeta Terra, e vai indo embora, passa Plutão, passa Júpiter, passa Plutão, e vai indo embora, e vai se afastando, até onde você chega, a Terra vai sumindo nesse aspecto, entendeu? Ela vai ficando distante, aí o homem entra na nossa galáxia, começa a atravessar, passa perto do núcleo galáctico nosso, vai embora, aí sai fora da nossa galáxia, começa a fazer uma viagem intergaláctica, vai embora, vai se afastando até chegar no que nós chamamos do limite do universo conhecido. Então, essa visão eu vou colocar no DVD, e agora eu vou discutir essa visão aqui, antes da gente falar qualquer coisa sobre Deus. Ok? Que eu acho extremamente importante que nós tenhamos essa noção da grandeza do universo, para que a gente possa então pensar Deus de uma forma diferente. Tá? Muito bem. Então vamos imaginar que aqui esteja o planeta Terra, nosso mundo, nossa casa no universo. Tudo que vocês fazem, pensam, aprenderam, a nossa história toda está contida nesta pequena bola azul. Quando os astronautas pela primeira vez saíram no foguete e começaram a olhar a Terra distante, e pior foram os astronautas que foram em missões para a Lua, porque foram os únicos astronautas que tiveram a experiência de se afastar da Terra e ver a Terra realmente ficar pequenininha, e atrás aquele céu empilhado de estrelas, e eles indo embora, e aquela bola frágil lá atrás. Existe uma cena muito bonita, o astronauta está na Lua, né, pousado na Lua, ele tira uma foto da Terra subindo no horizonte da Lua. Pela primeira vez a Terra sendo vista de outro mundo lá fora, né? Só que a Lua, ela está apenas a 400 mil quilômetros de distância da Terra, muito perto. Se nós começássemos, hoje nós descobrimos, né, que a coisa funciona mais ou menos assim. Existe o Sol, que é uma estrela muito grandiosa, e ao redor do Sol giram esses 9 planetas conhecidos, né? O último planeta até então nos catálogos era Plutão, né? Agora se descobre outros corpos celestes mais distantes, né? E assim por diante. Plutão, estão querendo rebaixar Plutão, né? A planetoide, não estão querendo deixar ele mais ser planeta. Porque é interessante, porque você sabe que o planeta Plutão, ele é menor que a nossa Lua? A nossa Lua é maior que Plutão. Então, em termos de grandeza, né, o que é um planeta? Você pode chamar de um planeta. Mas só para vocês terem uma ideia, a distância entre o Sol e Plutão é da ordem de 6 bilhões de quilômetros. 6 bilhões de quilômetros. Tá? Vocês calculem que uma viagem até Plutão, das sondas espaciais, uma sonda que possa fazer uma viagem aí de 60 mil quilômetros por hora,
quanto tempo demoraria para percorrer essa distância? Né? E a Terra, sendo o terceiro planeta, mais ou menos 150 milhões de quilômetros do Sol. A Terra, vamos imaginar que a Terra seja isso aqui, girando aqui. Então a Terra está a uma distância de 150 milhões de quilômetros. Muito bem, eu estou fazendo minha viagem. Agora eu vou sair. Se eu saio, eu vou ter aquele céu todo apinhado de estrelas lá na minha frente. Quando eu olhar para trás, olha, só para vocês terem uma ideia, se você sair agora à noite aqui, à noite, você vê a estrela Sírius brilhando no céu, tá? É uma estrela bem brilhante no céu, é a primeira estrela mais brilhante no céu. Não vamos falar com o planeta, porque você tem Júpiter, você tem Vênus, é o astro mais brilhante depois da Lua, é Vênus, depois nós temos Júpiter, né? E depois a gente vai ter a estrela Sírius, que é uma estrela, tem Marte, que é bastante brilhante também, e a estrela Sírius. Em termos de estrelas, que está muito distante da Terra, Sírius é a mais brilhante no céu. Se você ficar na superfície de Plutão aqui, ao meio-dia de Plutão e olhar para o Sol, o céu vai ser totalmente escuro e apinhado de estrelas, e o nosso Sol vai brilhar com a mesma característica da estrela Sírius. Se você não for um bom astrônomo, jamais você vai saber que aquela estrela brilhando lá no céu é o nosso Sol, que a gente está girando em torno dela. Ela já começa a se confundir, entendeu? Com as estrelas do firmamento. Imagine você se afastando, então. A Terra nem vai ser, ela pode ser visível de Plutão em algumas condições do ano, tá? Se você tem que ser um bom astrônomo para você saber qual que é a Terra do céu. E aí você vai embora nessa viagem, ok? Quanto eu tenho que andar para encontrar o Sol vizinho da Terra? O Sol vizinho da Terra vai ser encontrado a uma distância muito grande, gente. Pra vocês terem uma ideia, não dá para a gente medir em quilômetros. A distância é tão grande que é a mesma coisa que você tentar medir a distância Rio-São Paulo em milímetros. Não vai dar certo, você tem que arrumar uma unidade maior para fazer essas medidas. Então os cientistas inventaram uma unidade de medida de distância chamada anos-luz, ou ano-luz. Um ano-luz é a distância que a luz percorre durante um ano, sendo que a luz percorre em um único segundo 300 mil quilômetros. Ou seja, até a velocidade da luz você consegue dar 7,5 voltas em torno da Terra em um segundo. É a mesma coisa, né? Claro que a luz não faz essa curva, né? Mas se você ligasse um farol aqui, medisse um segundo depois, a luz daria 7 voltas em torno da Terra e voltaria a bater na sua costa. De tão veloz que é, tá? Aí você pode fazer a conta, se você acende um farol aqui na Terra, aponta para Plutão, quanto tempo demoraria essa luz para chegar até Plutão? Tá? É coisa de minutos, viu? Para a luz chegar até Plutão. No entanto, para a luz sair e chegar na estrela, no Sol vizinho ao nosso Sol, vai demorar 4 anos e meio. 4 anos e meio. A velocidade da luz. Você imagina velocidades muito mais baixas. Essas sondas que nós mandamos, a Voyager, essa sonda que os americanos mandam para o espaço, tá? Ela demoraria para chegar até Alfa do Centauro, que é a nossa estrela vizinha. Ela é visível ao olho nu, inclusive agora nessa época do ano, 8.000 anos aproximadamente. 8.000 anos essa sonda. Então é bem provável, eu sempre falo, é bem provável, que essas sondas que foram para o espaço, que estão lá, que botaram os sons, o disco, né, imagens da Terra, música, de todo tipo de música da Terra está lá naquele disco gravado, que é para civilizações extraterrestres. É bem provável que daqui, prestem atenção, 500 anos, 1.000 anos no futuro, essa sonda, onde ela vai estar? Na metade do caminho de qualquer coisa, né? Nós vamos ter desenvolvido uma grande tecnologia na Terra, nós vamos sair com nave sofisticada, pegar ela no espaço e trazer para os nossos museus sem ela ter chegado em lugar nenhum.
Não é interessante isso? Hã? Eu lancei uma sonda para chegar para andar para o espaço. Mensagem para extraterrestre. Só que vai demorar 8.000 anos para ela chegar em algo, um sistema solar vizinho. Então é bem provável que daqui a 1.000 anos no futuro, nossa tecnologia avançou tanto que nós desenvolvemos alta tecnologia em viagens espaciais. Podemos até já interagir com civilizações extraterrestres, transferir essa tecnologia para nós. E nós vamos fazer uma viagem e pegar essa sonda no meio do espaço, vazando lá, perdida. E nós vamos trazer para os museus da Terra. E ela não chegou em lugar nenhum. Tá? Vamos mudar a ordem de grandeza agora. A ordem de grandeza. Vocês viram que o edifício, as distâncias são gigantescas no espaço, como tudo é muito grande. E como Deus tinha, se você acreditar num Deus criador do universo, Deus tinha mania de grandeza, né? A gente vai tirar, nós vamos descentralizar o Deus da Terra. Isso é uma coisa que a gente já vai fazer. É uma coisa meio interessante isso. Então vamos reduzir, ó. Gente, os cientistas descobriram que as estrelas, todas as estrelas que você vê no céu, é apenas uma ínfima parte do que realmente tem aí em cima. Tá? Os nossos olhos não conseguem, a olho nu, verificar. A gente consegue ver umas 3 a 4 mil estrelas só. Mas os nossos olhos não veem. Os cientistas descobriram que as estrelas se aglomeram em sistemas gigantescos chamados galáxias. Galáxias. Tá? Estruturas parecendo grandes ilhas que ficam vagando pelo universo, né? As galáxias, elas têm as mais diversas formas, mas as mais comuns, 80% das galáxias visíveis e fotografadas pelos cientistas, elas têm uma forma da seguinte maneira: elas têm um núcleo e os braços espiralados. Vistas de cima, ela tem uma espiral. Vista de perfil, elas são estreitas. Os braços são assim e elas parecem, vamos chamar parece um disco voador até, né? Essa é a parte nuclear e os braços espiralados. Tem aquelas fotos famosas de galáxias, aqueles formatos espirais que você vê. Então o núcleo geralmente concentra a maior população estelar. Geralmente 90 a 98% das estrelas se aglutinam numa região chamada núcleo. E os braços espirais são a região onde as estrelas estão mais dispersas, em menor quantidade. A nossa galáxia tem essa característica. Nós moramos num aglomerado gigantesco de estrelas que foi batizado com o nome de Via Láctea. Tá? O nosso Sol localiza-se bem distante do núcleo de nossa galáxia, num ponto dos braços espirais, a 30.000 anos-luz dos braços espirais. A nossa galáxia tem um diâmetro de 100.000 anos-luz. Ou seja, a luz demora 100.000 anos para atravessar de um lado ao outro da galáxia. Então, se você tem uma civilização extraterrestre que mora numa estrela orbitando nesta ponta aqui, certo? E quer interagir com alguém que está do outro lado da galáxia, essa nossa galáxia, ela tem uma população estelar conhecida de aproximadamente, olha, o número de estrelas, aproximadamente de 200 bilhões de estrelas. Prestem atenção, são 200 bilhões de estrelas. O que significa o número dessa ordem de grandeza? Agora vocês vão entender o que é conhecer o universo, com a nossa capacidade humana de viver 100 anos na Terra, 70 anos, uma vida média humana. Se você não acreditar em vida após a morte, uma extensão da vida fora da matéria, você vai ver como é ridículo conhecer o universo. Como que nós estamos presos a esse mundo e o nosso livre-arbítrio é tão pequeno quando a gente pensa nessas condições. Eu fiz um cálculo, que eu criei uma máquina
Olha, para você ter... Vocês já perceberam que viajar entre as estrelas já é difícil, né? Por causa das distâncias. Eu construí uma máquina que é tipo aquele portal estelar, o Stargate. Você não gasta nem um segundo na viagem interestelar. Você abre o portal, você atravessa, já chega aonde você quer. Tá? Eu posso programar o meu portal, eu quero descer em Júpiter agora. Eu entro aqui e já saio em Júpiter. Eu quero programar meu portal para o outro lado da galáxia. Eu já entro, já saio do outro lado da galáxia. Não tem viagem, não tem disco voador, não tem deslocamento. Bom, e eu vou fazer a seguinte coisa. Eu vou fazer com que você fique em cada sistema solar, em cada sol, porque são 200 bilhões de sóis. Em cada sol você vai ficar um dia terrestre, ou seja, 24 horas terrestres. E nessas 24 horas você vai ter que fazer toda a pesquisa, levantar todos os dados desse sistema solar, que pode ter 10 planetas, 20 planetas orbitando, pode ter civilizações 1000 ali. Acabada essas 24 horas, você volta na máquina de novo e vai para outra estrela. E assim pulando de estrela em estrela para conhecer todas as estrelas da nossa galáxia. Bom, muito simples, né? Quantas estrelas tem? 200 bilhões. Quantos dias terrestres você vai demorar para fazer essa brincadeira? 200 bilhões de dias. Simples. Dividindo isso por 365 dias, que é um ano, vai dar a bagatela de uns 650 milhões de anos para fazer essa brincadeira. Para você querer imaginar conhecer o universo. E olha, ficar um dia em cada sistema solar. Quanto tempo nós estamos aqui na Terra? Só no planetinha Terra a gente não consegue entender tudo que tem aqui. Aí vocês vão começar a raciocinar. E hoje, como eu disse para vocês, nós já estamos descobrindo mais de 100 planetas orbitando outras estrelas, mostrando que planetas é uma coisa muito comum ao redor de estrelas. E que a probabilidade de você ter civilizações, vida, forma de vida, até civilizações inteligentes habitando outros mundos, é uma coisa gigantescamente grande, as probabilidades. Tá? Isso só fazendo análise da nossa galáxia, 200 bilhões de estrelas. Tá? Agora vamos mais longe. Eu vou pegar essa nossa galáxia e reduzir ela. É como se nós estivéssemos fazendo uma viagem e se afastando. Ela vai ficando reduzindo, ela vai ficando pequenininha. Tá? Então a nossa galáxia agora, ela vai ser representada por esse desenho aqui. Ó, os 200 bilhões de estrelas está aí. Então se um ET, algum ser que estiver fora da nossa galáxia, chegando na nossa galáxia, vai olhar, vai ver aquela merdinha ali, aquele treco ali, certo? Com 200 bilhões de sóis ali, ele vai começar a querer entrar assim. Tá? Os cientistas começaram a observar e a fotografar objetos que são chamados outras galáxias. Começaram a descobrir outras galáxias ao redor da nossa. E cada vez que eu tentasse olhar com os meus telescópios mais distante, eu ia encontrando mais e mais. Vocês sabem quantas galáxias já estão catalogadas, observadas pelos astrônomos? Fotografadas, é uma coisa que teórica não, fotografada. Cerca de 100 milhões de galáxias. Então eu quero que vocês entendam o seguinte: 100 milhões desses conjuntos parecidos conosco já foram detectados. E as galáxias, elas têm características muito diferentes. As populações estelares variam. Tem galáxias chamadas galáxias pequenas, médias. E tem super galáxias, chamadas galáxias gigantes. Uma galáxia gigante, que a gente conhece aí, ela chega a ter 3 trilhões de estrelas. 3 trilhões de estrelas. Isso distribuindo. As distâncias intergalácticas entre uma galáxia e outra começam a crescer.
A nossa galáxia vizinha, nós temos galáxias vizinhas aí, que é da Andrômeda, as nuvens de Magalhães, que dá para ver até olho nu, elas são galáxias satélites da nossa galáxia, giram ao redor da nossa galáxia. Tá? A galáxia de Andrômeda é uma galáxia chamada gêmea da nossa. A nossa é muito parecida com a Andrômeda em termos de formato. A galáxia de Andrômeda tem 200 e tantos bilhões de estrelas, está aí pertinho, está aí. As distâncias intergalácticas sobe a milhões de anos-luz. Andrômeda está a 5 milhões de anos-luz. Aí a coisa vai indo. Uma vez o cientista tirou uma foto, numa única foto, o computador contou 60 mil galáxias. As coisas começaram a ficar absurdas assim na cara dos cientistas. A coisa era tão grande, o universo era tão populoso, mas tão populoso. Agora eu quero que vocês pensem num Deus coordenando 100 milhões de galáxias. Só que 100 milhões de galáxias é o que nós fotografamos com a nossa humilde tecnologia de alguém que nem saiu da Terra ainda, para ver lá fora. Imagine, os cientistas calculam que nós não mapeamos nem 1/1000 do que tem lá fora. E cada vez que os cientistas fazem correções das medidas, a coisa cresce. A população da nossa própria galáxia cresce, tudo começa a crescer. É uma coisa extremamente absurda. Então, eu quero que vocês imaginem o seguinte: a tecnologia atual nossa conseguiu detectar e medir objetos a 13 e até a 15 bilhões de anos-luz de distância da Terra. Mas nunca se esqueçam que quando eu começo a olhar coisas tão longe, eu estou olhando para o passado. Para o passado. Porque a luz que está chegando até aqui, ela foi emitida há 15 bilhões de anos atrás, só agora a luz está chegando aqui. Esses objetos que eu estou enxergando, hoje, eles não são o que eu estou vendo. Eles passaram por um processo de evolução de 15 bilhões de anos. Entendeu? Mas só para que vocês possam ter essa noção, agora vocês vão imaginar na cabeça de vocês um Deus. Porque é muito comum certas religiões falar, porque vai lá na igreja, né? Vamos rezar, porque Jesus é o Senhor Deus do universo, porque o Jesus é que cuida do universo inteiro. Esse cara não tem noção de onde ele está botando a mão, né? Você passar a bola para um ser, para um homem, para um ser, mesmo que tenha uma característica, ele vai cuidar de tantas, cuidar da terra já é um pepino desgraçado. Só dessa civilização aqui já é um problema complicadíssimo você coordenar o projeto Terra, a experiência Terra, tudo que está acontecendo na superfície do mundo. Você imagine você tentar entender o universo inteiro, tomar conta e coordenar isso. É óbvio que não é tão simplista assim essa visão. Essa visão, né, tem que ser alterada. Esse modelo que nós temos de Deus na cabeça e que foi nos ensinado é uma coisa muito primitiva, né? Uma coisa muito primitiva. Foi feito por homens que na época do passado criaram esses modelos do divino, né? Mas aquele homem que não tinha nem noção que a Terra era redonda, entendeu? Povos e culturas muito primitivas, né? Que não tinham noção do que era o universo, o cosmos, essa ordem de grandeza. Agora imagine, eu quero que vocês imaginem o seguinte: imagine um ser ou uma inteligência que você possa chamar de Deus, vamos lá. Só que esse Deus, esse ser, vamos imaginar assim, ele tem que coordenar a experiência e a vida em muito mais do que 100 milhões de galáxias. Olha, 100 milhões de galáxias. Essa ordem de grandeza é um negócio, não dá para raciocinar. E não se esqueça que a nossa galáxia é uma no meio dessas 100 milhões. E que o nosso planeta Terra faz parte de um sistema solar
no meio da galáxia de bilhões de outros sóis. Eu pergunto, qual é o privilégio nosso em relação a tudo isso? Agora vamos rezar para Deus. Primeiro você tem que conceitar o que é esse Deus que você está rezando. Vocês lembram da palestra anterior que eu falei para vocês sobre os nossos mentores espirituais? É muito mais fácil você rezar para o teu avô que morreu, para o seu tio que morreu, para os espíritos que estão muito mais próximos da tua experiência de vida, que vai te auxiliar, que vai viver, né? Do que você querer imaginar, achar, né? Criar na sua cabeça um modelo de vida, um modelo de Deus, e que seja aceitável. Então, eu acho que Deus é uma coisa muito mais grandiosa do que a nossa consciência pode sequer imaginar. O pior de tudo é que certas religiões antigas, existem indivíduos que as criaram, as formularam, criaram todas as regras, as leis, e chegam ao cúmulo de dizer, não, eu falei com Deus e Deus me disse, Deus deu regra, deu mandamento, deu, sabe? O cara falou, ele virou porta-voz de Deus na terra. É um negócio muito simplista demais. Ou seja, esse Deus, o cara se tornou um Deus muito humano, um homem barbudo. Eles pensam que esse cara é um homem barbudo que está dirigindo tudo isso aí, dando regras e leis. Você vê, as pessoas pensam muito num diagrama imperial. Os povos antigos, eles nem sabiam que a Terra era redonda. Pega as terras bem primitivas, pega 6 mil anos antes de Cristo, cara. Pega 3 mil anos antes de Cristo, 4 mil anos antes de Cristo. Era tudo idade da pedra quase. Algumas civilizações saindo daquele obscurantismo de tribos, né? Você vê, os judeus eram tribos nômades no deserto, vagando pelo deserto, brigando entre si, as 12 tribos de Israel, certo? Aquela coisa bem nômade. Qual a noção de astronomia que esse povo tinha? De cultura, de literatura, de escrita. Certo? É óbvio que quando um sacerdote, um paranormal daquela época, um clarividente, entrava em contato com algum ser, né, belo, bonito, angélico, do plano espiritual da Terra, qual a consciência desse indivíduo? Quem que é esse ser? Falava, sou um anjo, pode ser um anjo, mas anjo é o quê? Sou um anjo enviado por Deus. O que é Deus? Agora eu vou te explicar para você o que é Deus. Sabe? Como é que você vai pegar um cara de 3, 4 mil anos atrás, você vai sentar e explicar astronomia para ele? Uma coisa que a humanidade vai demorar milhares de anos para tomar uma consciência. Então é óbvio que a interpretação que esses homens que tinham esses contatos tinham das suas próprias visões, dos seus próprios contatos, era uma coisa muito distorcida. E quando isso era transmitido então para a sua tribo, que não tinha nem escrita para escrever história, era contada de boca em boca, você imagine 500 anos depois como é que a história estava distorcida, como é que ele tinha inventado o diabo. Porque aquela questão de dominação, você vê, ditar regras e leis. Porque o homem da antiguidade sempre viveu com um modelo de organização social. O modelo da organização social era o modelo do mais forte. O mais forte, o mais poderoso, dominava e governava. E imperava com força e poder. Então o sistema sempre foi assim. Você tem um rei. Esse rei tinha a seu serviço um exército. E aqui embaixo você tinha a plebe, né? E esse rei, ele ditava as regras e as leis do seu reino e obrigava a plebe a seguir as regras e as leis através da força do exército. E esse era uma organização social. Agora você tem que entender que esse era um feudo, e ao lado dele tinha um outro feudo igualzinho. Aí as guerras se davam entre os interesses de poder, certo? Aí você vai entender por que sempre teve guerra na história da humanidade, tá? Porque você tem um conjunto cultural de regras e leis, e ela vai contrastar, porque o poder vai querer território, vai querer escravizar pessoas, e se outro rei vai querer escravizar a mesma plebe, já vai dar conflito de interesses, que a gente chama de mercado hoje em dia, tá? Então a única forma de organização social que passava na cabeça
era assim. Agora imagine um indivíduo aqui, vivendo aqui, como que ele iria pensar Deus? Como ele ia explicar quem criou tudo isso daí? De onde nós viemos? Quem criou as estrelas, o céu, a terra? Essa pergunta sempre existiu desde a antiguidade. E é óbvio que nenhum homem daquela época tinha a capacidade intelectual, mental, observacional para ter essa resposta. Quem criou, como criou, de que forma criou, como todo o universo está organizado. Então, uma desculpa muito simples para você conduzir a sua ignorância, né? Você inventa uma palavra e chama Deus. Que na verdade, quando você diz que Deus criou o universo, não explica absolutamente nada. Você continua na mesma ignorância. Você só inventou uma palavra ou um sujeito abstrato para explicar aquilo que você nunca teve resposta. Ele fica na incógnita ainda. As religiões nunca explicaram Deus. Agora, o catolicismo ou o cristianismo, as religiões judaico-cristãs, elas criaram o quê? Elas criaram um modelo extremamente imperialista de Deus. Então elas começaram a ver que Deus construiu um modelo extremamente imperial. Um modelo que estava aqui. Então Deus para eles era um ser, aparentemente até um homem, um rei. E se você pega as escrituras de Jesus ele faz muitas das comparações com o reino do pessoal. Ele falava assim: meu reino não é desse mundo. A própria linguagem dele. Então, você quando você vai interpretar a Bíblia, você fala: pô, então o reino dele é dos céus. Então Deus é um rei. Ele pertence a um reino. E até a velha história, Jesus é o Filho de Deus enviado para a terra. Então ele é um príncipe na história. Né? Então, o rei está lá. Olha esse tema. Quem que são? Qual que é o exército de Deus aqui agora para manter o negócio funcionando? Na tradução é os anjos. Os anjos. Tem até o famoso o arcanjo Miguel, que vem com a espada, né? É um guerreiro, o arcanjo Miguel, botando a lei e a ordem no céu e na terra. E, óbvio, você tem aqui embaixo o mundo, a terra, a plebe aqui embaixo, sendo sempre considerada pecadores. Ou seja, uma condição extremamente inferior. O indivíduo que pensa esse modelo de Deus, ele já se inicia inferiorizado. Ele já começa se ajoelhando, ele já começa se separando do divino, se considerando mesmo um pecador. Mas só que esse rei, ele vai ditar regras e leis. Ele vai ditar regras e leis. O judaísmo tem 10 mandamentos. Deus foi lá, deu 10 mandamentos. Se você não seguir, se você não seguir essas regras e essas leis e se comportar exatamente como Deus quer, o que te acontece com você? Você vai para o inferno. Então se cria o quê? No imperador comum, o que acontece no reino, na antiguidade, quando você desafiava Herodes, desafiava as leis de Herodes, as leis de Roma? O que você fazia com você? Tacava você no calabouço, te torturava até a morte. Mas ele só podia te torturar até a morte. Depois ele não tinha mais poder sobre você, tinha? Já era pelo menos um consolo. Mas esse modelo do divino, ele é tão cruel que a morte jamais vai te libertar dessa situação. Muito pelo contrário, você vai para o inferno eternamente. Você não tem segunda chance. Então você imagina que modelo de Deus. Os caras criaram um Deus altamente vingativo. Um Deus que tem prazer em ver a sua tortura eterna. Vocês não acham muito interessante isso? Que Deus de amor é esse? O Deus de amor é só no papel, né? É só para aqueles que seguem as reis, né? O Deus de amor dessas culturas não tem segunda chance? Que raio de Deus é esse? Então, nós estamos começando a observar um Deus estranho, criado por quem? Quem criou esse modelo
e fez com que todas as culturas começassem a seguir esse modelo. Da cabeça de quem ele tirou? Será que esse cara que estava pensando, esse Deus, ele tinha essa consciência aqui do universo? A maioria dos povos antigos eram tão primitivos na sua concepção de mundo, que os deuses dele era a lua, era um deus, o sol era outro deus, tudo era Deus, né? Tudo que ele não conseguia explicar, estava além de suas percepções, era uma coisa de Deus. Os maias não criaram toda a concepção do Deus Sol, né? Ou, você vê, os egípcios tinham o Ra, né? Os seus deuses eram os elementos vivos da natureza. Aí é óbvio que quando veio o monoteísmo, né? O judaico cristão, que é um monoteísta, falou: não, o nosso Deus é o único verdadeiro. Não é porque o seu Deus não é. Você está amando o sol, estátua, Ra, não sei quem. Então começou a ter um conflito de deuses. Era muito engraçado esse conflito de deuses. Porque claro que toda cultura e toda religião puxava a sardinha para o lado dele, né? Não, o meu Deus é o melhor. O seu não. E patati patatá, e patati patatá. É muito engraçado, né? Então, uma vez foi um sacerdote cristão, né? Ele foi para o Oriente, né? Conversar com o mestre Zen. E a primeira coisa que ele começou a dar o discurso nesse diálogo, sentados os dois, o sacerdote cristão começou a vomitar. Ele já começou a vomitar assim. Primeira coisa, porque Deus é o Todo-Poderoso. Porque Deus é o Criador de todas as coisas. Criou o céu, a terra, o universo. Ele está vomitando a cartilha dele, né? Certo? Ele tem a certeza de que Deus é desse jeito. E só Deus tem o poder da criação. Só Deus tem o poder de criar todas essas coisas. E perguntou para o sacerdote se ele concordava com o oriental. Ele falou: pô, Zen, eu concordo, tudo bem, entende, tudo bem. Agora o mestre oriental vai fazer a pergunta para o sacerdote cristão: quem criou o pecado? Olha a pergunta que ele fez. Quem criou o pecado? Não se esqueça que o primeiro discurso do sacerdote era que Deus é o Criador de Deus, só Deus tem o poder da criação. Mas óbvio que Deus não poderia ter criado o pecado. Então ele tem que inventar algo dual, algo oposto. Então ele inventa uma criatura chamada demônio, Satanás, como vocês gostam de chamar o dito cujo. Aí ele fala: é óbvio que é o demônio que criou o pecado. É o demônio que incita o homem ao pecado, incita a humanidade ao mal, incita, né? Ele não vai jogar isso nas costas de Deus, jamais. Como ele não fez nesse diálogo. Então ele falou: beleza. Segunda pergunta do sacerdote oriental: quem criou o demônio? O primeiro discurso dele não era só Deus tem o poder da criação. Então ele vai chegar à conclusão: bom, é óbvio que quem criou o demônio só pode ter sido Deus. Então ele completa com a pergunta: então me diga quem é mais pecador, né? O demônio que cria o pecado para o homem viver em pecado, ou Deus que cria o demônio para criar o pecado? É óbvio, se Deus não gostou da sua criação, Ele é todo poderoso, o negócio está enchendo o saco, descria. Não gostou do demônio? Tira fora. Não vai ter mais problema de pecado no universo, nem na terra. Então, o que seja, o raciocínio dual, o bem ou mal, certo? Vai criar essas distorções que não tem lógica quando você começa a raciocinar. Não há lógica. Então, tudo isso que nós estamos vendo são criações do próprio homem. O homem cria os modelos de como ele pensa Deus. E é óbvio que ele vai construir um modelo errado de Deus e completamente primitivo de Deus. E vai sofrer muito por causa disso. Eu vou contar uma história para vocês de um filme tão fantástico. Tem um escritor americano de ficção científica, né, Isaac Asimov, vocês já ouviram falar dele? Isaac Asimov é um dos grandes escritores de ficção científica. Esse filme feito agora chamado Eu, Robô,
Você assistiu esse filme Eu, Robô, do Will Smith? Que ele está no futuro e ele vai lá, ele é um policial que vai ver um robô que entrou com defeito, que matou um cara lá. Uma sociedade... Pega esse filme, chamado Eu, Robô. Esse filme de ficção científica, Eu, Robô, é feito pelo Isaac Asimov. Isaac Asimov é um grande escritor de ficção científica americano. Ele escreveu um livro uma vez, né? A história era assim: eles pegavam um mundo distante da Terra, completamente distante do planeta Terra, uma civilização primitiva da Idade Média, morando nesse planeta, sem tecnologia, sem nada, umas coisas muito de E só que esse planeta era o seguinte, prestem atenção: esse planeta era um sistema trinário de sóis. Esse planeta vivia ao redor de um sistema de 3 sóis. E por causa disso, não existia noite neste planeta. Ok? Não existia noite. Tá? Porque sempre quando um sol se punha no horizonte, o outro estava subindo, e o sistema, de acordo com o sistema orbital lá, sempre era dia. Aquele povo não sabia o que era noite. Só que eles tinham umas escrituras antigas, esses povos, de 4, 5 mil anos lá atrás, dos povos antigos do seu próprio planeta, que depois de um tempo as profecias do seu próprio mundo disse que as trevas viria a cair totalmente sobre o planeta, sobre o mundo, e o mundo ia acabar. Era um negócio de apocalipse planetário, de fim de mundo. E essa data que estava nos textos proféticos, analisados pelos profetas, estava chegando. Faltava questão de 1 ano, 2 anos, porque eles não tinham essa medida de ano, certo? Então tinha um cientista que era um astrônomo lá, que ele ficava com uns cristais, tentando medir a posição dos astros, tal. E tinha seitas religiosas, porque as trevas, o sacerdote chegava, porque as trevas estão se aproximando, o fim do mundo está à prova, vocês têm que se arrepender, voltar-se para Deus e tudo mais. É o mesmo discurso que a gente faz no nosso apocalipse daqui, certo? Entendeu? Só que eles tinham, as profecias tinham uma certa razão, porque numa época muito específica ocorria um alinhamento dos sóis, e os 3 sóis se abaixavam além do horizonte, e aí vinha a noite, escurecia o planeta, mas isso acontecia a cada 7, 8 mil anos. Era uma conjunção probabilística, assim, certo, de acontecer de tantos em tantos anos. E tinha acontecido lá atrás, como se fosse um eclipse, escureceu tudo, mas depois de um tempo a luz volta, porque o sol levanta no horizonte. Só que eles não sabiam, eles eram muito primitivos. As seitas eram tão fanáticas, os sacerdotes eram tão fanáticos. Sabe o que eles começaram a fazer com seus seguidores? A furar os olhos de todos os seus seguidores. Porque se iria ver a treva total, para que servia os olhos? Então eles iam se treinando a não enxergar mais a luz, a viver nas trevas. E eles se enfiavam nas cavernas, furavam os seus olhos e ficavam morando nas cavernas, orando a Deus. Penitência, porque era aquilo que Deus queria deles. Deus estava os castigando, levando o mundo às trevas devido ao seu comportamento. Então veja bem, o sofrimento desses seguidores, o martírio desses seguidores, eram criados pela sua primitiva concepção de Deus. Agora, vamos imaginar uma situação. Vamos pegar as nossas religiões atuais, que desde a Idade Média, mas atualmente, você pega, por exemplo, uma freira enclausurada, que resolve largar o mundo, não vê mais o mundo, não vê mais o prazer, não fazer sexo, nega tudo, fica lá presa e só rezando para Deus, acreditando que é aquilo que Deus quer dela, que aquela atitude dela é que realmente está agradando a Deus. A minha pergunta e o meu questionamento aqui é: será realmente que o verdadeiro Deus, aquele Deus oculto que nós não sabemos, quer realmente esta penitência, este sofrimento, para depois você entrar no reino dos céus? Para depois você viver em prazer no céu? Porque o que todo mundo acha que tem no céu? Que todo mundo faz uma penitência e um esforço desgraçado para ir para o céu. Porque se no céu tiver sofrimento, angústia, deprê, então todo mundo cria uma imagem de que ir para o céu é estar em prazer, felicidade, né? Em êxtase, morando no paraíso, eternamente.
sendo que aqueles que negaram Deus e viveram uma vida de pecado vão eternamente viver em sofrimento, fogo quente, aquela coisa horrível, criando um modelo. Esses dois, tanto o céu quanto o inferno, e tanto Deus quanto o demônio, não se esqueça que é apenas um modelo que foi criado na antiguidade para se pensar as questões do divino. A minha pergunta é: vocês têm certeza que esse modelo é verdadeiro e real? Esse é um ponto muito a se pensar. Eu vou ler um texto para vocês aqui, de um filósofo chinês do século 6 a.C., um dos grandes mestres da filosofia taoísta chinesa. Esse filósofo, que vai fundamentar a base da filosofia chinesa, que vocês vão ver que a filosofia chinesa ela não chega a ser uma religião. É claro que com o tempo se distorce tudo, tá? Hoje o taoísmo na China também virou uma religião, tá? Mas eu tive a felicidade de fazer a tradução desses textos antigos num livro chamado Tao Te Ching. A tradução desse livro, Tao Te Ching, significa o livro do caminho, tá? O livro que mostra o caminho. Esse livro não fala de Deus. O taoísmo chinês não fala de Deus. E o budismo? Laércio, e o budismo? O budismo não fala uma única só palavra sobre Deus. Você pode estudar o budismo, a vida de Buda inteira. Buda não fala uma só palavra sobre Deus. Primeiro texto, ele vai abrir o livro. Esse livro tem 81 poemas, 81 textos versando sobre a experiência humana na Terra. E o primeiro texto, ele vai falar sobre Deus. Mas o que ele vai falar sobre Deus? Aí que vai mostrar a grande sabedoria desse filósofo, tá? Ok? Muito bem. Texto 1. A imagem que você possa conceber do Criador não é a sua verdadeira realidade. Qualquer nome ou forma que você lhe atribuir, certamente não indicará seu verdadeiro nome ou forma. No imanifesto e no inominável está a origem do céu e da terra. Todas as coisas que podemos dar nomes têm sua origem no imanifesto. Somente através da nossa existência poderemos contemplar o imanifesto. Só compreenderemos a essência do Criador quando nos tornarmos um com Ele. Esse, sem dúvida, é o grande mistério. Conhecê-lo realmente é o cerne da sabedoria suprema. Explicando isso, esse Lao Tzu, ele diz o seguinte, presta atenção. Por isso que o taoísmo não é uma filosofia centrada em Deus. Porque ele diz o seguinte, resumindo, olha, nós somos criaturas tão ignorantes, tão nas trevas, numa situação tão primitiva na superfície desse planeta, tá? Que eu não sei nem o que eu sou, não sei o que é o gato, não sei direito o que é o cachorro, o que é a formiga, o que essas coisas estão fazendo aqui, não sei das minhas emoções, não entendo nada sobre mim e sobre o que está à minha volta. Se eu sou assim, você imagine eu então tentando fazer uma imagem ou criar um modelo de Deus, do Criador de todo esse universo. Lao Tzu fala, certamente será uma burrice fazer isso, e certamente vai estar errado. Então a melhor coisa que você tem que fazer é não criar nenhuma imagem ou nenhum modelo de Deus. A melhor coisa que você tem que fazer
é deixar o seu curso, que é o caminho, você vai caminhando pela vida, vai vivendo, que a vida vai te revelando Deus. Essa é a história. O taoísmo é caminhar, é ir. E como não há um modelo de Deus no taoísmo, não existe, nem no budismo, o budismo não cria um modelo de Deus, é óbvio que também não vai ter o quê? Não tem um modelo de demônio. Então, no taoísmo, no budismo, não existe o demônio. Porque o demônio é uma invenção de quem? É uma invenção de quem inventou Deus. Quem criou o modelo de Deus, criou o modelo do oposto, da dualidade. Né? Porque é óbvio, os antigos criam o modelo de Deus, que Deus é amor, Deus é tudo. Mas olha para o mundo, vê guerra, sofrimento, angústia, doença, conflito. Quem é responsável por isso? Aí não vai ter explicação. Você tem que criar a dualidade, você vai pensar o dual. Então veja só, que interessante. O taoísmo, o budismo e algumas correntes orientais, como você não tem um modelo de Deus, então você não vai existir ninguém falando com Deus. Não tem nenhum sacerdote falando com Deus. Porque é comum você ir nas igrejas, aí, porque Deus disse, porque Deus falou, né? Estive hoje com Deus e Deus disse. É o discurso dos pastores, bicho. É como se ele tivesse a procuração de Deus. É como o Papa se julga o quê? O único procurador de Deus na terra, a única religião perfeita que pode fazer a ponte entre Deus e o homem na terra, o que tem um porta-voz de Deus. Os muçulmanos, chineses, muçulmanos, budistas, para eles, por que né? O que é a verdade? A minha verdade é melhor que a sua. Então olha que interessante. Então no taoísmo e no budismo você não vão ver nenhum homem falando com Deus, e principalmente tendo resposta de Deus. Logo, não vai existir nenhuma lei divina, não vai existir nenhum mandamento de Deus para você seguir. Não tem. Tanto o budismo quanto o taoísmo faz o quê? Volta-se para o homem. O homem é o centro e não Deus é o centro. Olha que louco. Nessas leis, tanto o budismo quanto o taoísmo, o homem é o centro. O centro da religião. E não Deus. Olha que interessante. Se o homem é o centro e não mais Deus, se não existe nenhum mandamento, quem é que vai dizer para você o que é certo e o que é errado? Quem é? Fala para mim. Não tem mais um Deus que vai ditar o certo e o errado. Se o centro é você, não é o sacerdote que é o centro, hein? Então por isso que se desenvolveu na China e na Índia, no Tibete, a meditação. A meditação é a ferramenta de você voltar para dentro, fazer um autoconhecimento. Então, não existe na filosofia chinesa, taoísta, budista, o conceito de certo e errado. O certo e errado é aquilo que você decide no seu interior. Você decide o que é certo e o que é errado. A responsabilidade é toda sua. Dos seus atos, de suas ações no mundo. É óbvio que neste ponto não existe nenhum modelo de céu, nem tampouco um modelo de inferno. Só existe uma coisa muito clara. O mestre Zen foi perguntado, chegou um samurai do imperador japonês. Os samurais eram soldados treinados desde a infância para servir o imperador. Era uma elite, é uma guarda de elite do imperador, certo? Então esses soldados eram treinados desde a infância numa doutrina e numa disciplina tão ferrenha, militar,
que o seu único objetivo existencial era servir ao imperador com honra. Era isso que eles eram condicionados. Perfeito? Então, esses soldados eles tinham uma honra. Mexia com ele, matava as pessoas, eles tinham o direito de matar e desmatar, sem problema nenhum. E matava sem nenhum remorso. Eles eram treinados para isso. Tá? Como a guarda de elite da SS alemã, que era uma tropa de elite do exército alemão, que eram treinados, matavam, fuzilavam, não tinha essa. Eram SS que eram treinados para exterminar judeus nas câmaras de gás, sem nenhum problema. Eles eram treinados, obedecer ordens. Hoje vocês viram agora mesmo em 94 aqui em Kosovo, generais lá matando assim milhares de pessoas, trancando todo mundo num salão e metralhando todo mundo, criança, mulher, velho. Hoje não é coisa da Segunda Guerra Mundial, não, coisa do século XX, aqui no final do milênio, né? Então, esse samurai foi fazer a seguinte pergunta, foi visitar o mestre Zen no mosteiro. Entrando no mosteiro, ele se senta na frente do mestre e faz a seguinte pergunta, e o mestre tranquilo ali, né? O samurai pergunta: mestre, existe essa coisa de céu e de inferno? Ele queria saber se existia um céu lá em cima, né, e o inferno lá embaixo, após a morte, né, real. Ele olha para a cara do samurai e fala a seguinte coisa para o samurai: peraí, primeiro eu quero saber quem é você para me fazer essa pergunta. Ele: olha, meu senhor, eu sou o chefe, olha, o chefe dos samurais do imperador. Ele olhou para o samurai e falou assim: você, chefe dos samurais do imperador? Não, você mais parece um mendigo. Imagine você fazer essa ofensa para o primeiro guarda do samurai do imperador. Por muito menos ele já tinha matado o Nil, né? Não deu outra. Ele ficou com a raiva tremenda, se levantou, esbaiou a espada e ameaçou cortar a cabeça do monge. O monge quietinho ali. E aí o monge fala, quando ele está prestes a cortar a cabeça do monge, o monge fala assim: neste momento se abrem as portas do inferno. O samurai coçou a cabeça, pensou na situação, falou: pô, que interessante, né? Embaiou a espada, ajoelhou na frente do mestre, falou: muito obrigado pela lição. E o mestre falou: e agora, nesse momento, se abrem as portas dos céus. Ou seja, céu e inferno são situações que você mesmo cria. Quando o samurai ficou com ódio, com raiva e ameaçou fazer uma guerra e destruir, ele criou o próprio inferno na terra. O homem cria as guerras, as revoluções, as torturas, o caos. Quem cria? O homem mesmo. Através de sua índole, do seu ego, do seu desejo por poder, dominar os outros, imperadores que querem dominar o mundo, invadir, conquistar, toda a história da humanidade. O inferno foi criado nessas situações de sofrimento, na angústia, na tortura. Mas quando o indivíduo se ajoelha e agradece ao conhecimento, à sabedoria, cria-se o céu aqui na terra. Céu e inferno, eles estão dentro de você. Você os leva com você nas suas atitudes, no seu próprio jeito de ser. Por isso que quando vocês morrerem, podem morrer de procurar céu e inferno que vocês não vão achar. Porque eles sempre foram levados dentro de. E essa sabedoria desses grandes mestres, sabe como é que vocês, ou nós adquirimos o conhecimento sobre Deus? Eu vou explicar para vocês como é que o humano adquire o conhecimento sobre Deus, e vocês vão dizer se eu estou certo ou se eu estou errado. Um professor vai até a antiga União Soviética, antes da queda do comunismo mais ferrenho, procura
procura uma escola de primeiro grau com crianças entre 10, 11 e 12 anos de idade. Numa escola, você que dá aula para crianças, você sabe disso, como são crianças. As crianças simplesmente vomitam o que os professores ensinam. Elas não têm de onde tirar o conhecimento, certo? Então, este professor chega nessa classe e faz a seguinte pergunta para aqueles alunos da União Soviética em pleno marxismo, comunista, leninismo, aquela coisa toda, né? Quem de vocês aqui acredita em Deus? As crianças assustadas olham um para a cara do outro. E aí levanta o molequinho, porta-voz da classe, e fala para o professor: mas meu senhor, é óbvio que aqui ninguém acredita em Deus. Essa história de Deus, essa história de religião, e religião é o ópio do povo. É óbvio que Deus não existe. Ou seja, essa criança, presta atenção, elas acreditavam que elas sabiam e tinham certeza que Deus não existia. Só que essas crianças estavam simplesmente vomitando a cartilha marxista. Mas elas acreditavam que elas sabiam e que tinham certeza que Deus não existia. Tudo bem? Perfeito. Esse mesmo professor sai da União Soviética, vai para a Itália, certo? O país mais católico do mundo. Vai na mesma escola, mesmo nível, primeiro grau, crianças, e faz a mesma pergunta: quem de vocês aqui acredita em Deus? Porra, a criançada toda, todo mundo levanta a mão, os pés, os braços, né? Fala: oh, que legal. O que é Deus para você? Ah, porque Deus é amor, Deus é o Criador do universo, Deus mora no céu, porque Deus... Ou seja, essas belas crianças, elas acreditavam que elas sabiam e elas tinham certeza absoluta de que Deus existia e Deus era exatamente daquele jeito que vomitava a cartilha cristã, cartilha católica ou qualquer que seja. Agora eu pergunto para vocês: essas crianças vão crescer tanto na União Soviética quanto na Europa. Depois de 20, 30, 40 anos, elas vão estar continuando acreditando nas mesmas teses que lhes foram enfiadas em suas cabeças quando crianças. Agora eu vou fazer a seguinte pergunta para vocês: qual das duas crianças é a mais idiota? A russa ou a ocidental? Qual realmente tinha o verdadeiro conhecimento sobre Deus? As duas, certo? As duas eram idiotas, porque as duas simplesmente estavam vomitando algo que foi enfiado, uma doutrina marxista, outra uma doutrina católica. Mas as duas são doutrinas. A criança não tinha nenhuma experiência de Deus, não tinha nenhum contato, não tinha nenhuma experiência vivida. Elas estavam simplesmente vomitando um condicionamento, uma programação de Android. Elas estavam vomitando a programação de Android. Por isso eu gostava de um filme, eu adorava um filme antigo de ficção científica, bem infantilzinho mesmo, chamado Perdido no Espaço. Que tinha aquele robô, lembra que tinha aquele robô que baixava o braço assim? Aquele robô era muito engraçado, porque ele era programado, certo? Então você programa o conhecimento no robô, certo? Você programa todo o conhecimento no robô, uma enciclopédia no robô. É isso que os computadores são, enciclopédias. Mas só que ele foi jogado para o espaço, ele foi numa viagem espacial para outros mundos, outros planetas, em contato com culturas e civilizações alienígenas. Então toda vez que esse robô entrava em contato com um treco que ele não conhecia, ele ficava maluco, ele entrava em pânico e falava: não tem registro, não tem registro. Não. Ou seja, bicho, o que acontece com uma criança católica, uma criança crente, uma criança russa? Quando ela vê um disco voador que começa a chegar, entra em pânico a programação dela, porque ela não consegue explicar o que é isso, de onde vem. E quando ela vê um fenômeno paranormal, então, ou a presença de um espírito ou alguma coisa que sai fora de todos os padrões de sua programação, que no catecismo não ensinou, não tem registro, ela entra em pânico, ela não sabe trabalhar com aquele negócio. A primeira coisa é fugir com medo. Primeira reação.
Então, isso é Deus no mundo de hoje. Uma programação cultural. Uma cultura tem um modelo, outra cultura não tem. O muçulmano tem o seu programa de Deus, o judeu tem, o católico tem, o crente tem, certo? O marxista tem o seu. Por isso que deu o direito, por exemplo, dos chineses invadir, com uma filosofia marxista, o Tibete e destruir 6.000 mosteiros. Porque aquilo, religião, qualquer tipo de manifestação religiosa, era o ópio do povo, era uma dominação por um outro lado. Então, os chineses detonaram tudo, destruíram tudo, não permitindo que a religião fosse. Agora, a sua cartilha é assim: Deus não existe, vocês têm que viver assim, é para o povo, para a sociedade, vão trabalhar, vão viver, esquece Deus. Então, as duas formas são formas de dominação, são formas de embutir Deus dentro de nós. Diante deste fato, onde fica o verdadeiro Deus? Se fosse lhe perguntado, ou se vocês perguntassem a mim, eu simplesmente daria uma resposta para vocês, que é a resposta do mais famoso, do grande filósofo Lao Tzu. E eu a considero a mais sábia de todas na face desse planeta. Se perguntassem para mim agora, Laércio, como é Deus? A minha resposta pura e simples seria: não sei. Não existe resposta mais inteligente para definir Deus. Não existe. Qualquer outra resposta é fabricada na cabeça de algum filósofo do passado, que enfiou esse modelo na cabeça de todos os seus seguidores, e as pessoas estão guerreando, se matando, como na cruzada da Idade Média, como em todos os lugares, por um Deus fabricado, completamente irreal, sofrendo, pagando penitências, construindo uma vida de tortura, acreditando que está agradando e servindo a Deus. É por isso que os grandes mestres, o próprio Jesus nunca, se você prestar atenção nas palavras de Jesus do Evangelho, nas palavras do Buda, Jesus e Buda são figuras idênticas em termos filosóficos. Jesus sempre dizia, a pessoa perguntou: mestre, aonde devo procurar o reino de Deus? Aonde ele está? Ele está nos campos? Ele está nos oceanos? Aonde ele está? E ele simplesmente dizia: ele está em todos os lugares. E você vai encontrar Deus através do silêncio de suas orações. Ou seja, procurar dentro de você. Daí vem aquela história, né, que um judeu chega para Jesus, 2 gigantescos templos, um em Jerusalém e outro em Samaria, templos fantásticos construídos por Herodes para adoração de Deus. E o judeu pergunta para um Jesus totalmente revolucionário, com essa outra visão, né? Não essa visão de Deus, né? Deus que está lá, o imperador no alto, dirigindo o mundo e dando regras e leis, que precisa de sacrifício para ser agradado, né? Sacrifício de cordeiro, sacrifícios humanos. Quantas culturas na história da nossa humanidade não faziam sacrifícios humanos para agradar Deus, né? Que dava um terremoto, dava uma tempestade, e Deus está zangado, nós vamos fazer um sacrifício, uma oferenda para Deus, para Ele ficar contente com nós. Ou seja, um comércio com Deus. E o que é que vocês acontece quando vocês fazem promessa para Deus, lá em Aparecida do Norte, de pé, promessa para Deus? Vocês estão fazendo uma oferenda, um sacrifício. Tem um filme brasileiro fantástico, cara, chamado O Pagador de Promessas. Foi o único filme que ganhou a Palma de Ouro em Cannes. Até hoje no Brasil, um filme brasileiro ganhou no exterior. Preto e branco, com a Glória Menezes como atriz. O Pagador de Promessas. É muito lindo. No Nordeste funciona o seguinte: o cara vem lá do interior do Nordeste com uma cruz, arrastando uma cruz nas costas, tá? Uma cruz, ele vem arrastando. Puta sofrimento para arrastar aquela cruz. Só que a promessa que ele fez é levar a cruz
lá no altar de tal igreja, certo? De dentro da igreja de uma cidadezinha que tem lá. Ao final da promessa, ele colocar a cruz no altar. Só que ele faz essa puta peregrinação com a cruz nas costas. Quando ele chega, o padre não deixa ele entrar na igreja com a cruz. Então o dilema todo do filme, ele parado com a cruz na porta da igreja, querendo entrar para terminar a promessa dele, o padre não deixa. Onde você viu? Você vai entrar, ele vai sair lá dentro, não tem nada a ver. E aquela puta encrenca entre o pagador de promessa e o padre. A história é muito legal para você ver como as religiões e como Deus é embutido na cabeça das pessoas. É como se Deus ficasse feliz com o sofrimento das pessoas. É como se Deus quisesse o sofrimento de cada um de vocês, de cada um de nós, né? Guerra santa, né? Agora, da onde se tirou esses modelos? Então, nós acabamos chegando à conclusão, existe existe um mestre oriental que fala assim, né? Presta atenção. Existe uma frase lá na Gênese da Bíblia judaica que está escrito assim: Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Então veja bem, quando as pessoas criam essa frase, elas acabam criando, eles acreditam que o Deus é uma figura humana, é um ser humano, e que Deus, a maior coisa da criação somos nós, nós somos semelhantes a Deus, em forma, imagem, boca, olho, tudo, tá? Então esse mestre fala assim: não existe maior mentira do que essa, porque ele fala assim: se as vacas pensassem, certamente seus deuses teriam chifre. E você quer ver uma coisa interessantíssima que vocês vão descobrir? Existia um programa na TV Record, há muitos anos atrás, depois da meia-noite, chamava 25ª Hora, onde eram os pastores da Igreja Universal do Reino de Deus que faziam esses programas de debate. E esse programa era assim: ele botava um sacerdote de cada religião, certo? Ele botava um católico, um crente, um presbiteriano, um espírita, e botava todo mundo ali para debater os temas que eles iam discutir ali. Mas, cara, quem comandava era sempre os padres da Igreja Universal, os sacerdotes da Igreja Universal. Eles sempre puxando a sardinha para lá. Um dia eles foram discutir ufologia, ET, disco voador. E eles levaram uns 2 ufólogos. E esses 2 ufólogos paulistas eram amigos meus. Então o que esses amigos meus apresentaram? Olha como as pessoas pensam Deus. Olha como a cabeça do cara vai fechar para o resto do universo. Então esse meu amigo falou assim: não, olha, é o seguinte, nós temos provas fotográficas, casos estudados de que tem uma raça de seres, né, pequenininhos assim, cabeçudo, zoião desse tamanho, que vem com fantásticas naves sofisticadas, e são seres muito mais avançados do que nós. Aí deu um pane na cabeça do sacerdote. Aí ele arranca a Bíblia e fala: não, isso aí é uma mentira. Olha aqui na Bíblia, Deus criou o homem imagem e semelhança de Deus. Se Deus criou o homem imagem e semelhança, como é que pode existir esse bicho feio, essa coisa horrível, mais superior do que nós, mais inteligente que nós? Não tem, nós somos a única coisa mais superior do universo. Esse era o princípio do qual ele inventou para discussão, cara. Dá para discutir com um cara desse? Com esses parâmetros? É óbvio que um homem desse não está nem um pouco preparado para entender o universo, para entender galáxias, estrelas, esse Deus que nós estamos discutindo aqui, né? Esse Deus que está permeando o universo, que está, ou seja, temos que controlar todas as ações do universo inteiro, não apenas o ser humano na superfície da Terra. Por isso, eu creio que se nós não tivéssemos nenhuma religião sobre a Terra, nenhum sacerdote dizendo o que nós deveríamos fazer, nenhum rei dizendo o que nós deveríamos fazer, nós poderíamos começar a fazer as coisas de dentro para fora. Ou seja, nós íamos buscar as respostas dentro de nós. Nós não iríamos seguir o que o outro achou ou construiu lá no passado distante. É por isso que as filosofias budistas e taoístas, elas não partindo desse princípio de Deus, elas falam assim: e Jesus sempre foi unânime em afirmar, olha, você só pode encontrar Deus num único lugar,
dentro de você. Não adianta você construir um templo para Deus, que lá está Deus, Deus está no templo, é na igreja que você encontra Deus. Esse é o discurso do sacerdote, né? Venha para a nossa igreja, que aqui é a morada de Deus. Quer dizer que a hora que eu sair da igreja, eu posso pintar e bordar e fazer o diabo, porque Deus só está lá dentro, né? O sagrado é só ali dentro. Agora, e quando você tem que carregar o sagrado dentro de você, onde quer que você vá? Em todos os lugares que eu estou, aquele para mim é um lugar sagrado. Então essa é a visão que eu acho assim mais interessante. Buscar Deus constantemente. Mas buscar Deus aonde? Dentro de nós. Questionado Jesus, qual o melhor dos dois templos para se orar para Deus? Das Samarias ou o templo de Jerusalém? Jesus responde, para espanto do judeu ortodoxo da época, e nenhum dos dois templos é o melhor lugar para se orar para Deus. O melhor local para se orar para Deus é dentro de você mesmo. E óbvio, né? Você pode estar em qualquer lugar, a qualquer hora, a qualquer momento. Nunca se esqueça disso. E se Jesus disse isso, os grandes mestres disseram isso, Buda disse isso em muitos de seus discursos. Por isso que Jesus foi um grande revolucionário na cultura e mal entendido e interpretado. Completamente mal entendido e interpretado. Pois ele sempre ensinou a nós buscarmos a nossa própria verdade, ao nosso próprio sentido interior. Ele nunca julgou. Quando na história pediram para ele julgar a prostituta que estavam apedrejando, ele falou, pode parar. Se vocês, no seu conceito, também não têm nenhum pecado, tire a primeira pedra. Aí ninguém quis saber, né? O que ele fala para a prostituta? Se ninguém te condena, nem tão pouco eu. Quem sou eu para te condenar? Né? Você está entendendo? Então Jesus se abstém de julgar, porque ele vive um princípio de que não existe nenhuma força externa dizendo qual é o certo, qual é o errado. Porque isso varia nas sociedades, né? Hoje aqui uma pessoa transar com o outro, trair o marido, cornear, é tão normal, né? Você vai lá no Oriente e o nego te mata apedrejada, cara. Porque são conceitos religiosos diferentes, culturais. Mas essas culturas não vêm de Deus. Essas culturas vêm do próprio homem, da própria sociedade, que as cria dentro de seus costumes. Então nós temos que separar muito bem o que é divino e o que é coisa da própria mente humana, da própria criação humana. Eu peço a vocês uma coisa: vivam felizes na vida, não façam nenhum sacrifício para Deus. Deus nunca pediu nenhum sacrifício do ser humano. Se existe um único mandamento que Deus pode ter dado ao ser humano quando ele encarnou ele na terra, trouxe ele para esse orbe, deve ser um único, que eu tenho certeza que deve ser esse. Deus chegou assim para a gente e falou assim: vá e seja feliz. Só. O resto é tudo invenção humana. Por isso que Jesus não deu nenhum mandamento. Jesus falou assim: vocês querem que eu dita regras e leis para vocês? Pode parar, eu só vou dar um negócio só. Aprenda a amar uns aos outros. Só. Você quer algum mandamento? Eu vou pedir esse favor para vocês. Aprendam a amar uns aos outros. O resto acontece com a nossa própria elevação, com o nosso próprio despertar da consciência superior, nossa elevação. Nós vamos compreendendo o nosso verdadeiro papel na Terra, no plano astral, e depois, quem sabe, compreender o nosso papel na galáxia, no universo e na grandiosidade de todo o universo. Talvez quando estivermos nessa condição de ascensionado, de seres elevados nas dimensões superiores, nós possamos começar a querer compreender a grandiosidade de Deus. Aí é mais sensato nós tentarmos entender um pouco mais sobre tudo. Mas estando nas trevas, na superfície da terra, achando que sabemos alguma coisa sobre Deus, certamente vai estar errado e vamos sofrer muito por causa disso,
como a humanidade já sofreu muito por causa disso. Ok? Veja que eu terminei essa palestra e não dei a vocês nenhum modelo de Deus. Cada um cria o seu próprio Deus dentro de si, dentro de sua alma, dentro do seu interior. Ok? Namastê, muita paz e até um outro encontro.